A mensagem vai ser em cima da carta aos Romanos, capítulo 5. Eu vou ler do 1 ao 11. Romanos 5, do 1 ao 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vamos orar um pouco. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar toda a honra, toda a glória, Pai. Dizer que sem o Senhor nós não fazemos nada, sem o Senhor nós não estaríamos aqui, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado pelo Teu Filho Jesus. Abre os nossos corações para a mensagem dessa noite, para o que o Senhor quer falar com a gente, e que a gente saia daqui aplicando, vivendo isso todos os dias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje o tema da mensagem é o amor imerecido de Deus. E a gente acabou de ler uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e ele escreveu essa carta enquanto ele estava na cidade de Corinto, por volta entre o ano 55 a 59, ali depois de Cristo. A gente não consegue precisar muito. Paulo foi chamado pelo próprio Cristo para cumprir a sua missão. Então, antes, Paulo era perseguidor de cristãos, ele estava numa posição confortável, mas ele passa a ser um cristão, e ele é chamado para ser o apóstolo dos gentios, e é assim que ele fica conhecido, e é assim que toda a sua missão caminha. E diferente de outras cartas, essa carta aos Romanos, ela não era para corrigir problemas teológicos ou para resolver problemas de vivência da igreja. Ao que parece, a igreja de Roma era uma igreja que estava sadia e vivia um excelente momento. O principal tema dessa carta é a justiça divina, justiça mediante a graça, os princípios de liderança e os dons espirituais, e também a prática da piedade. Então nós vamos trabalhar esse texto ponto a ponto. Então nós vamos falar sobre justificação, desafios e problemas e glória divina. E aí, começando no versículo 1, diz assim: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a gente tem um termo muito importante aqui, que é justificação. E é muito interessante porque, se a gente for estudar a história do protestantismo, Lutero, ele se depara com esse termo lá na carta, aqui na carta aos Romanos mesmo, no capítulo 1, 16 e 17, onde tem um termo que salta aos olhos dele, uma frase que salta aos olhos dele: o justo viverá pela fé. E é muito bacana o que acontece aqui, porque Lutero, antes, um homem que tinha medo de tudo, um homem que tinha medo da ira de Deus, um homem que
Alguns historiadores contam que ele chegou a odiar Deus porque ele se sentia muito amedrontado, ele tinha um medo tamanho de Deus e isso apavorava tanto ele. Mas quando ele lê "O justo viverá pela fé", isso muda a mente de Lutero. E na verdade isso muda o rumo da história, porque dali nasce o protestantismo e a igreja ocorre um racha. Então nós começamos a viver um novo momento e graças a isso nós estamos aqui. Então, justificação, ele na verdade nada mais é do que um conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. E aí a gente tem que entender aqui um problema. Deus é justo e bom, perfeitamente justo e bom. Portanto, Deus, como um ser justo e bom, ele leva juízo a tudo e a todo ser que é injusto e mau. A Bíblia fala que não existe um justo sequer. Conclusão, estamos todos condenados. E aí é o grande problema. Mas pela lógica que você acompanhou aqui, não tem escapatória. Nós estaríamos todos condenados. E aí, a grande pergunta que vem com esse problema é: como justificar o homem perante Deus, sendo nós totalmente merecedores de condenação? E aí eu quero falar com você aqui sobre algo, um termo que é propiciação. Esse termo, essa situação, a gente vê explícita em toda a Bíblia. E na verdade, o que é a propiciação? É muito interessante porque a própria antropologia, ela vai registrar isso. O homem, ele se sentindo indigno, impuro, digno de condenação, como eu falei aqui, ele entende por algo inato, algo que está dentro dele, que ele precisa sacrificar, derramar o sangue de um ser puro, de um ser perfeito, para então conseguir o favor da divindade, né? Por que eu estou dizendo divindade? Porque, como eu falei aqui da antropologia, ela vai verificar esse comportamento em todo ser humano ao longo da história, desde mais de 5.000 anos atrás, desde o Japão, Brasil, onde o homem foi achado, ele apresentou esse comportamento, né? Então a gente vê isso na Bíblia de ponta a ponta. E a propiciação definitiva e perfeita, nós sabemos quem é: Jesus Cristo. Jesus Cristo é a propiciação perfeita. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e através da propiciação do sangue dele, nós somos salvos. E é muito interessante porque Jesus Cristo, ele além de um homem bom, perfeito, e a Bíblia fala que ele nunca pecou, ele também é o próprio Deus. Só o próprio Deus encarnado em Cristo poderia morrer por mim e por você. Deus dá vida por nós. E aí nós somos justificados através da morte de Cristo Jesus. E aí a pergunta seria: alguém pode ser justificado fora de Cristo? Alguém pode ser justificado sem a propiciação de Cristo Jesus, sem crer em Cristo Jesus? E aí eu tenho que te dizer que é claro que não. É claro que o homem não pode ser justificado fora de Cristo. E é interessante porque em um tempo de tanto relativismo, e quando eu falo relativismo aqui, eu não falo só do tempo atual, do contexto que a gente vive, eu falo do contexto também que Paulo vivia. Paulo vivia no centro de Roma e era um local em que haviam diversas religiões, diversos pensamentos, filosofias diversas também, e o Evangelho, ele proclama Jesus como absoluto e único caminho. Então, se você acha que isso hoje é absurdo, nos tempos de Paulo, no tempo em que Paulo vivia, isso talvez fosse mais absurdo ainda. João 3,18 fala assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é preciso que a gente entenda a cruz. É preciso
crer no Evangelho de Cristo e fazer dele Senhor das nossas vidas. Essa justificação, ela gera 3 frutos citados aqui por Paulo. Ainda no versículo 1, o primeiro fruto seria a paz com Deus. E não há nada melhor do que estarmos em paz com Ele. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais à frente. Os outros 2 frutos, eles estão no versículo 2. Preste atenção no que Paulo diz. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós falamos do primeiro fruto, que foi paz com Deus. O segundo fruto seria acesso à graça. E acesso à graça é a liberdade de falar com Deus, onde e como nós estivermos. É a presença permanente de Deus. Deus nos ouve. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver todo o contexto em que era necessário para que Deus se manifestasse, todo o conjunto de ritos. Mas a partir de Cristo, a presença de Deus é permanente. E Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, Ele habita no nosso coração, no nosso ser. E eu falei aqui que Deus nos ouve. Uma reflexão aqui, será que nós temos usado esse acesso à graça? Será que nós temos falado com Deus, levado os nossos problemas a Ele? Mais que isso, será que nós temos agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito? Nós precisamos usufruir do acesso à graça. O terceiro fruto é a esperança da glória, segurança em relação a futuro. Ou seja, nós como crentes em Jesus não devemos mais temer a morte, por mais que isso seja um desafio nos tempos em que nós vivemos de tanta violência. Nós não devemos mais temer a morte. E a gente vê essa realidade na vida de Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 55. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Na cruz, a morte foi vencida. E essa é uma verdade que a gente tem que viver todos os dias, independente de pandemia, independente de violência. Agora, no versículo 3, Paulo nos fala sobre como o cristão deve encarar os problemas. E diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, meus amigos, tribulação, problemas, desafios, seja lá como a gente chamar, eles fazem parte da vida de qualquer ser humano. O sol e a chuva vêm sobre bons e sobre maus. E nós, como cristãos, devemos encarar tudo isso de uma maneira totalmente diferente. A gente deve se alegrar. É isso mesmo. Mas por que a gente deve se alegrar em meio aos problemas, em meio aos desafios? A gente está sendo masoquista? Mas é claro que não. A gente precisa entender que os problemas, eles são elementos pedagógicos de Deus. Os desafios, as tribulações da vida formam em nós o caráter de Cristo. E nisso é que nós devemos nos alegrar. No momento que eu estava escrevendo essa mensagem, veio à minha cabeça uma canção que eu nem sou muito de ouvir, eu estava até comentando com o Mindu. É uma canção da Cassiane, e ela diz assim, a Joyce pediu para eu arriscar aqui cantar, mas eu não vou arriscar. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. E aqui eu destaco esse último trecho: o crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Nós como cristãos, nós como crentes, temos que ser resilientes. Nós somos chamados, nós somos desafiados a ser resilientes. Lá em Lucas 9:23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo e carregar cruz resulta em transformação, resulta na nossa transformação, na transformação do nosso caráter.
Meus irmãos, nas dificuldades que se apresentam na nossa vida, é que Deus esculpe a beleza de Cristo em nós. Grave isso. Deus, nas dificuldades, nos desafios, Ele está esculpindo a beleza de Jesus Cristo em você. 1 Pedro 1,7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Jesus Cristo, nosso Salvador, foi provado, Jesus foi levado ao deserto. E da mesma forma, Deus nos prova e as suas provações não nos destroem. Você precisa confiar nisso. As provações que nós passamos nos purificam, conforme fala aqui em 1 Pedro. E uma dica que eu queria te dar, e que tem servido muito para a minha família, em meio a tudo que a gente tem passado, em meio a todos os prognósticos, em meio a tudo que a gente tem ouvido de médicos, profissionais, é que a dica que eu quero te dar é que busque a paz de Deus. A paz de Deus, ela já existe no coração do crente. Quando a gente aceita Jesus, a gente já recebe essa paz. Mas nesses momentos de tribulação, de problema, a gente é desafiado, a gente às vezes perde um pouco da nossa paz e a gente é desafiado a buscar a paz dele. E aí, como é que funciona isso na prática? Como é que eu, Joyce, como é que a nossa família tem feito isso na prática? Eu vou levar você lá em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então a paz de Deus, a gente não tem como explicar, o próprio texto fala que excede todo entendimento, mas o texto, de maneira pragmática, ele diz que nós devemos, no momento da aflição, a gente fica ansioso porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E aí o texto fala que nós devemos nos entregar à oração e suplicar a Deus, levar os nossos pedidos a Deus. E mais do que isso, nós devemos fazer isso em ação de graças, crendo. Nós devemos, pela oração, não só pedir, mas agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez. E isso é um refrigério. Quando a gente começa a lembrar de tudo que Ele fez, de tudo que Ele tem feito, isso refrigera a nossa alma. Continuando, Paulo fala lá nos versículos 4 e 5 assim: a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí o que salta nesse texto é que em Deus a gente tem uma esperança que nunca vai ser motivo de decepção. Em Deus você nunca vai ser decepcionado. E como é que eu tenho essa certeza? Como é que você pode ter essa certeza? Essa certeza ela vem pelo intelecto? Essa certeza vem porque a igreja está falando ou o pastor está falando? Lógico que não. O versículo 5 que a gente acabou de ler diz que o amor de Deus derramado em nossos corações é o responsável por manter acesa a esperança e assim jamais nós somos decepcionados. Ou seja, a gente tem certeza que não seremos decepcionados por causa do amor de Deus dentro do meu coração, dentro do seu coração e a paz dele que vem na sua mente. E a esperança que a gente tem é essa: nada vai nos separar do amor dele. Nós vamos viver eternamente com Cristo. Eu e você vamos viver eternamente com Deus. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é lindo demais. Esse texto fala muito aos nossos corações.
E aí Paulo, ele nos fala sobre a grandeza desse amor. E ele começa a falar sobre isso nos versículos 6, 7 e 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Meus irmãos, o amor que nós recebemos de Deus é imerecido. Nós não merecemos esse amor. E não há nada que eu e você façamos que faça Deus amar nós mais ou menos. Deixa eu repetir. O amor de Deus é imerecido. Ou seja, não há nada de bom ou mal que eu ou você façamos que vai fazer Ele nos amar mais. E aí você pode afirmar assim, você pode dizer assim: Eric, eu leio 10 capítulos da Bíblia por dia, ou então eu oro 2 horas todos os dias dentro do meu quarto. Outro poderia apelar dizendo o seguinte: cara, eu ajudo os pobres e faço até a campanha do agasalho. Um bom marido, ele pode se vangloriar, mas eu sou fiel à minha esposa. Só que aí que a gente se depara com uma outra verdade bíblica que está lá em Isaías 64, 6 e 7. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Paulo vai afirmar isso no Novo Testamento, na própria carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E por mais que essa verdade seja difícil da gente engolir, eu quero tentar fazer um exercício prático aqui com você, e que me ajudou muito a entender. Se nós pegarmos tudo que eu e você pensamos ou sentimos e jogarmos aqui nesse telão, já era. Com certeza eu e você teríamos muita vergonha de tudo que seria exposto aqui para toda a igreja, para todo mundo, todos os pensamentos que nós já tivemos, todos os sentimentos que nós já tivemos, e isso nos deixaria muito constrangidos. Isso a gente nem está falando da culpa pela omissão frente às coisas que a gente vê. Quando a gente se omite de fazer o bem, quando a gente se omite para não ser ferido ou para fugir da responsabilidade. Mas e aí quanto às obras? Né? Você deve estar perguntando, onde é que, qual o significado, então, qual o valor das obras? As obras, elas são importantes, apesar de não serem motivos para Deus nos salvar. As obras, elas testificam a mim e aos outros que nós entendemos o Evangelho e que nós fomos salvos. E além disso, elas glorificam a Deus, fazendo com que mais e mais pessoas se acheguem a Ele. Mateus 5,16 vai confirmar isso. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aí vamos voltar lá para o versículo 8, aqui do nosso capítulo 5. Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Meus amigos, aqui tem algo fantástico. O amor de Deus não se mede por bênçãos. O amor de Deus não se mede por bem-estar na nossa vida ou por falta de problemas. O amor de Deus é provado quando nós olhamos para Cristo, homem e próprio Deus escarnecido e morto na cruz. Ainda nós sendo rebeldes, inimigos e pecadores. Meus irmãos, não é pela sua obra, não é pela obra da igreja. Cristo morre por mim e por você, nós ainda sendo rebeldes, inimigos e pecadores. E isso tem que transformar totalmente a minha mente, o meu coração, tem que transformar totalmente o nosso viver.
Paulo continua nos confrontando no versículo 9 e 10, dizendo o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aí a pergunta que eu quero te fazer é, e que eu tenho me feito também é: será que a gente entende essa salvação? O texto fala que antes de sermos justificados pelo sangue de Cristo, somos considerados inimigos de Deus. E eu sei que isso parece muito pesado, mas a gente não pode negar algo que é expresso em vários textos da Bíblia. E aí agora o que eu quero que você imagine comigo é o que é estar de guerra, o que é estar em guerra com um Deus, contra um Deus Todo-Poderoso. Será que você consegue imaginar o que é estar em guerra contra Deus, o que é ser inimigo de Deus? João não só imaginou, mas ele relatou em uma visão dada a ele por Deus e que está registrada lá em Apocalipse 6, 15, 16 e 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Meus amigos, meus irmãos, nós fomos salvos desta ira, nós fomos salvos de uma justa condenação. E o efeito da salvação na nossa vida, ele é constante e se mostra todos os dias. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que a salvação acontece em 3 tempos na vida do cristão. Primeiro, os 3 tempos são passado, presente e futuro. E aí eu quero que você entenda. No passado, nós somos salvos na conversão, nós somos salvos da condenação do pecado. Então, primeiro nós somos salvos nós somos salvos no passado, no momento da conversão, quando a gente é salvo da condenação do pecado. Como eu falei aqui, é a justificação. Então, quando você se converte, você é justificado pelo sangue de Cristo na cruz. Nós somos salvos também no presente, ou seja, no nosso dia a dia, pois nós somos salvos do poder do pecado. O que é isso? É a santificação. Então, Deus, Cristo, através do seu sangue, Ele nos santifica e dia a dia nós vamos deixando de ser escravos do pecado e nós passamos a cada dia mais ser dependentes. A Bíblia fala escravos de Deus, amigos de Deus, né? E nós somos salvos também no futuro, na hora da morte. E aí nós somos salvos em definitivo da presença do pecado. E aí é quando a gente alcança o céu, a glória. E quando, enfim, o pranto se cessa, o pecado vai embora e nós somos totalmente livres dessa maldição. E é interessante porque a salvação, ela não é tema somente para novos convertidos. A salvação, ela precisa ser pensada e lembrada por nós todos os dias. A gente precisa sempre, esteja você com 10, 20, 30, 40 anos de crente, você precisa se lembrar do seu Salvador, você precisa pensar no quanto a salvação ela é importante. A pregação do Evangelho que salva é a parte mais importante, profunda e complexa das Escrituras. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, nos mostra isso. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Em memória de mim. A ceia, ela foi instituída por Cristo para que a gente sempre se lembre do quanto a salvação custou para Ele.
E somente através disso nós nos tornamos amigos de Deus. Somente através do sangue dele, da morte dele, ao crermos em Cristo, nós passamos de inimigo a amigos de Deus. Por fim, Paulo fecha muito bem a nossa reflexão no versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante ao qual recebemos agora a reconciliação. E aqui um termo que me saltou ao longo de todo o texto, e que aparece também no versículo 2 e 3, é nos gloriamos. E aí eu fui buscar no dicionário o significado do termo glória. E aí a gente vai ver assim: fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras e por suas extraordinárias qualidades e virtudes. Pessoa ou obra famosa, motivo de orgulho, de exaltação. O fato é que o homem, ele não suporta a glória para si. E para a gente verificar isso, é só a gente olhar para as grandes celebridades, inclusive do meio gospel. A grande verdade é que pouca gente, seja dentro da igreja ou fora da igreja, sabe lidar com os aplausos das multidões. E aí Paulo adverte nós que somos cristãos e os crentes de Roma, para que não deixem nada subir a cabeça deles. Paulo era um cara que sabia lidar com isso. Em meio a tantos discípulos, apóstolos, a igreja ali naquele contexto estava bombando, e Paulo se refere a si mesmo como o menor dos apóstolos. Olha o que ele fala em 1 Coríntios 3, 21, 22 e 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, a morte, sejam as coisas presentes ou as futuras. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. A reflexão que eu tenho feito ao estudar a Bíblia e diante de tudo que eu tenho vivido é a seguinte: ai de mim, meus irmãos, ai de mim se eu não me gloriar em Deus, que é autor da minha fé e que escolheu e decidiu me amar, mesmo eu ainda não merecendo, e que por intermédio de Jesus me salvou pela sua graça e me dá todos os dias orientação e consolo através do Espírito Santo que habita em mim. Que Deus nos esvazie do nosso ego e nos encha mais e mais dele. Deus abençoe a todos. Eu quero terminar orando por você, e eu quero que você reflita nessa mensagem ao final da nossa transmissão, que você pense nisso, que você se lembre todos os dias da salvação. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor enviou Cristo, Pai. O Senhor se fez carne em Jesus e o Senhor fez o que era impossível, Pai: justificar seres tão imperfeitos como nós, Pai. Como é que o Senhor, tão puro, perfeito e bondoso, Pai, consegue nos amar e derramar o seu amor em nós, Pai? Eu quero te pedir, Deus, que tanto eu quanto os meus irmãos, essa igreja, que a gente nunca se esqueça disso, que a gente se lembre todos os dias, Pai, que o teu amor por nós é imerecido, que nós não temos, Senhor, nada que o agrade, Pai, que fora de Cristo nós somos inimigos, Pai, mas que em Cristo as nossas obras testemunham da tua glória, as nossas obras testificam que nós fomos salvos, Pai, que a gente possa testificar mais e mais do teu evangelho, Pai, que a gente possa ser transformado, Pai, pela tua palavra, pela verdade da cruz de Cristo todos os dias, Senhor. Alcança todos que estão aqui me ouvindo, Pai, alcança todos, e que nós nos lembremos sempre que a graça, ela não foi barata, Pai, a graça foi cara, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Tenha misericórdia de Deus, de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Deus. Amém.